Bem-vindos ao Bunker, e hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a monarquia, aproveitando a linguagem cinematográfica. Num dos últimos vídeos que eu fiz, eu apresentei para vocês uma vasta bibliografia sobre a monarquia brasileira. E eu ressaltei no vídeo, ou se não ressaltei, ressalto agora, de que a monarquia, mais do que ser apenas um sistema político, ela é um modo de ordenamento simbólico da sociedade. Eu não vou entrar aqui em detalhes muito específicos, porque é um tema muito grande, muito complexo para resumir em um pequeno vídeo. Mas existem vários diretores que, de certa forma, fizeram esta reflexão para nós. E eu começo indicando Lancelot du Lac, do Roberto Bresson, um filme de 1974, onde o Bresson pega a história clássica do Rei Arthur, de Camelot, e despe ela de toda a sua magia, aquela coisa meio esotérica, e ao despir a história desses seus aspectos esotéricos, o Bresson reflete muito sobre o desordenamento de uma sociedade e mostra que esse desordenamento é um reflexo do próprio desordenamento das almas dos Cavaleiros da Távola Redonda naquele momento. O filme ele tem uma crueza estilística, pode-se chamar assim, que pode não ser do agrado de muitos dos atuais ditos cinéfilos que percorrem aí as redes sociais. O pessoal talvez não consiga se despir da sua própria obsessão com efeitos especiais, com uma cinematografia toda esplendorosa, espetacular, tudo, e não entender que esse desnudamento da alma que o Bresson faz com os seus personagens se reflete no modo como ele filma. É um filme que eu recomendo a todos, especialmente para trazer uma reflexão sobre o cristianismo, a sociedade e a monarquia. O que o Bresson faz nesse filme é mostrar que, como toda construção humana, a monarquia também tem os seus limites, também tem as suas falhas e também tem as suas contingências. O próximo filme a indicar aqui é o Rainha Margot, do Patrice Chéreau, filme de 1994, inspirado na obra do Alexandre Dumas, só que vai muito além do que o Alexandre Dumas pretendeu, especialmente nas questões mais violentas e sexuais da história da França do século XVI. O filme pega o momento na história da França em que há um grande conflito entre católicos e protestantes e faz uma reflexão sobre a violência, sobre a luxúria e sobre as sementes que a própria aristocracia francesa vai lançar da sua destruição, que vai acontecer posteriormente na Revolução Francesa. O filme ele não tem lá uma acuidade histórica das mais fiéis. Não assistam um filme como um relato histórico perfeito da história, mas simplesmente como um insight, como uma reflexão sobre as tragédias humanas. É bem interessante perceber como o Chéreau ele filma certas cenas, especialmente as cenas de violência, que chegam a chocar até hoje. Mesmo para os mais árduos fãs aí de Game of Thrones, por exemplo, tem cenas que realmente impressionantes de violência no filme, que vão ecoar não só a Revolução Francesa, mas mesmo outros massacres da nossa história moderna. O filme, além de tudo, tem a belíssima Isabelle Adjani, que se fosse para dar um motivo para ver esse filme, eu daria esse. Mas também, para os grandes fãs aí de Game of Thrones, é interessante vocês assistirem o filme para perceberem da onde o George Martin tirou várias das suas ideias. Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Au nom du Père, au nom du Fils et au nom de la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. C'est un symbole ce mariage. Ça va tout arranger. Ne me détestez pas trop vite. Ils me haïssent tous déjà. Est-ce que j'ai l'air de me marier? Tu les domineras tous. Ta mère s'inclinera devant toi. Tu seras reine, Marius. Ils vont se venger. Pas un seul ne doit rester. Pas un seul qui puisse venir m'en faire un reproche. Le roi a dit tous.
E Stanley Kubrick, um dos cineastas preferidos do Bunker, também refletiu sobre a monarquia e sobre a estrutura aristocrática de uma sociedade no seu Barry Lyndon. E é interessante notar como o Kubrick, ao contar a história do Barry Lyndon, deste rapaz irlandês que não tem nada de aristocrático, nessa tentativa dele de se tornar um aristocrata, o Kubrick mostra que no momento em que ele compreende o que é a verdadeira aristocracia, é justamente o momento em que marca a sua decadência. E para mim, juntamente com o Stanley Kubrick do Barry Lyndon, uma outra cineasta que faz uma das melhores interpretações visuais da monarquia e da aristocracia é a Sofia Coppola com o seu Marie Antoinette, um filme de... peraí que eu esqueci o ano, um filme de 2006. E por incrível que possa parecer, a Sofia Coppola tem uma compreensão profunda do papel da monarquia na estrutura de uma sociedade. É interessante notar como a personagem da Marie Antoinette, assim como o Barry Lyndon, assim como a Rainha Margot, ela adquire uma compreensão maior do seu papel na história, do seu papel como pertencente a uma estrutura de ordem na sociedade, justamente no momento mais trágico. O que mostra que a Sofia Coppola tem uma visão da monarquia muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Então, Marie Antoinette, de 2006, da Sofia Coppola. E muitos de nós temos aí Edmund Burke e o seu livro Reflexões sobre a Revolução em França como um pilar do pensamento conservador. Mas existe um filme, que é este filme aqui, A Inglês e o Duque, do Eric Romer, filme de 2001, que eu ouso dizer que é as reflexões sobre a Revolução em França passadas ao cinema, feitas por um dos maiores cineastas da história do cinema francês, que é o Eric Romer. Aqui ele conta a história do relacionamento de uma jovem aristocrata escocesa com o Duque de Orleans na França, exatamente no período revolucionário. E o modo como o Eric Romer conta essa história é uma grande reflexão conservadora sobre a revolução, no final das contas. É uma reflexão de cunho burkeano mesmo. Então, para quem tem dúvidas, aliás, em alguns pontos do livro do Burke, eu recomendo que assistam esse filme, porque ele traz insights extremamente importantes para qualquer um que se interesse sobre o tema e se interesse sobre aquilo que une o conservadorismo e o pensamento monárquico. Pois é.
Para aqueles que questionam se um sistema monárquico é válido em pleno século XXI, eu recomendo assistir A Rainha, filme do Stephen Frears de 2006, que conta a história daquele momento em que a tragédia se abate sobre a família real britânica, especialmente com a morte da princesa Diana naquele modo sensacionalista de como ela, de certa forma, viveu a própria vida. É interessante notar como o Stephen Frears, ao mostrar o relacionamento da rainha com o primeiro-ministro Tony Blair, mostra essas dicotomias entre uma sociedade secularizada, uma sociedade que busca que tem esse lado populista, e em contraponto com essa estrutura mais atemporal que permanece. E de 2002, A Arca Russa, do Alexander Sokurov, uma das obras cinematográficas mais bonitas dos últimos 20 anos, e que, se você não assistiu, por favor, parem de ver esse vídeo agora e vão assistir A Arca Russa, depois vocês voltam aqui. O filme faz uma reflexão sobre a ordem e caos, sobre a beleza e decadência, e assim como alguns outros filmes já indicados aqui, ele mostra que mesmo uma sociedade extremamente bem organizada, ela extremamente aristocrática e conservadora, ela traz as sementes da sua própria destruição. O filme é filmado em um único take, ele é uma coisa esplendorosa e é uma das mais sensíveis reflexões sobre a história de um país, sobre a história de um país que poderia ter sido, assim como o nosso bom e velho Brasilzão aqui. Aliás, eu sinto falta de que algum cineasta brasileiro um dia faça uma reflexão tão bela sobre a nossa monarquia como o Alexander Sokurov faz neste filme sobre a monarquia russa. E obviamente eu não posso terminar esse programa sem indicar para vocês uma obra inspirada em William Shakespeare. Afinal, Shakespeare é o grande dramaturgo, o grande escritor que refletiu sobre a estrutura monárquica aristocrática de uma sociedade, inspirada essencialmente em aspectos transcendentes dessa própria sociedade. E o filme que eu vou indicar para vocês, eu espero que seja uma surpresa, é o Rei Leão, de 1994, dos estúdios Disney. O Rei Leão, que inclusive é inspirado diretamente em Hamlet do Shakespeare. Ao contar essa história clássica, os estúdios Disney fazem uma reflexão sobre o bom ordenamento de uma sociedade, inspirado nesta figura majestosa de um rei, e a partir do momento que este rei é deposto e o trono é usurpado por um outro personagem que todo mundo sabe quem é, mas eu não vou ficar dando spoiler aqui, vai que alguém não viu ainda, né? O quanto essa sociedade termina se deteriorando. E o filme vai mostrar como essa sociedade decadente vai ser resgatada por aquele de direito. I will be king. Run away and never return. No! If you ever come back, we'll kill you! Father? You are my son, and the one true king. You see, he lives in you. É um filme que, se vocês lerem com atenção as suas entrelinhas, é um filme extremamente conservador, é um filme extremamente bonito naquilo que ele defende. E recomendo que assistam com as crianças mesmo, porque se nós falamos o tempo inteiro de imaginação moral, nada melhor do que um desenho da Disney. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até mais.